Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos em relação à terceira quinzena, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a circunferência, especificamente sobre a equação reduzida da circunferência. Quando eu tenho lá no plano cartesiano uma circunferência de centro C, sabendo que um ponto no plano cartesiano ele tem dois valores, um de x e um de y, então eu vou chamar aqui de xc, yc, e um ponto P. Eu quero saber qual é a equação dessa circunferência. Eu preciso destacar o centro e o raio, que é essa distância de C ao ponto P. Bom, então a distância do ponto P ao ponto C eu já acabei de dizer que ele representa o raio. A distância entre dois pontos, nós já vimos qual é essa fórmula. Eu substituí, então, aqui pelo ponto x, y, e aqui xc, yc, calculei a distância. Como eu quero fazer um cálculo, descobrir uma equação, eu vou cancelar essa raiz. O que anula a raiz é se eu elevar nessa equação os dois membros ao quadrado, porque eu vou poder cortar a potência com o índice e do lado de cá deixar o r ao quadrado. Essa é então que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Esse ponto xc representa o x do centro, esse yc, o y do centro, e o r ao quadrado representa o raio ao quadrado. Daí, eu quero saber, determinar a equação da circunferência, que ela tem centro 0, 0, e ela tem raio igual a 3. Basta substituir nessa equação. Esse x e esse y não vou substituir, porque eles são oriundos da equação. Eu vou substituir xc, yc, nesse caso, por 0 e 0. Então, eu tenho x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. X menos 0, x ao quadrado, a mesma coisa com y. Y menos 0, y ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, 9. Daí, nós temos a equação reduzida da circunferência. Todas as vezes que vocês perceberem que essa equação, no primeiro membro, tem apenas x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que essa equação, essa circunferência, vai passar pelo centro, pelo 0, 0, tá bom? Outro exemplo que nós temos é o exemplo 2, esses são exemplos do livro. Determine a equação reduzida da circunferência, que passa pelo ponto C, 3 e 4, xc, 3, yc, 4, e tem um raio igual a 5. Então, vou pegar a fórmula e vou fazer a substituição. No lugar de xc, coloquei o 3 e de yc, coloquei o 4. Lembrando que na fórmula ele é negativo. Se meu número aqui fosse negativo, pegaria o menos. Com o menos da fórmula, ficaria mais. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, 25. Esta é a equação reduzida da circunferência. E dando continuidade nesse exercício, ele quer saber se o ponto 3 e menos 1 pertence a essa circunferência. O que eu vou fazer? Esse ponto 3, ele é o meu valor de x, esse menos 1 é o meu valor de y. Vou pegar a equação anterior, onde tinha x eu coloco 3, onde tem y eu vou colocar menos 1. Então, mais 3, menos 3, 0. 0 ao quadrado. Menos 1, menos 4, conserva o sinal e soma. Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Então, 0 mais 25, 25. 25 é igual a 25? Verdade. Então, o ponto P pertence à circunferência. Daí, nós temos a equação geral da circunferência. Essa equação geral, ela parte da equação reduzida. Eu vou fazer a distributiva, porque quando eu tenho x menos xc ao quadrado, é x menos xc vezes y, x menos xc fazendo distributivo, o chuveirinho. Mas tem a regrinha mais prática. Quadrado do primeiro termo, menos, se aqui é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é meu xc. Vou fazer a mesma coisa com a segunda parte, que é o y, igual a r ao quadrado. Então, eu desenvolvi essa equação reduzida. O que a gente vai perceber? Eu vou pegar esse x ao quadrado e y ao quadrado e deixar aqui no cantinho, na primeira parte. X ao quadrado e y ao quadrado. Depois, eu vou pegar aquele que acompanha x, menos 2xc, yc e... Deixa eu cortar um xc aqui. Menos 2xc vezes x
Agora, eu vou pegar do y, menos 2yc vezes y, e o que sobrou? O que sobrou foi xc ao quadrado, yc ao quadrado, e passei o r ao quadrado para cá. Foi o que sobrou. Essa equação é chamada de desenvolvida ou geral da reta. Ela é um pouco mais complicada, né? Mas ela é chamada de equação geral. Ela partiu da equação reduzida. Então, aqui no exemplo, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Eu quero saber qual é o centro e o raio a partir daqui. Fácil, o centro eu olho x e y e tiro a raiz quadrada lá da minha equação reduzida. Agora, como é que eu faço para descobrir a partir dessa equação geral? Eu vou fazer, então, a distributiva. X menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem não sabe faz chuveirinho. Fiz a mesma coisa com essa parte. O 25 passei para o primeiro membro. Organizei, como eu disse anteriormente, x e y ao quadrado primeiro. Depois aquele que tem x, aquele que tem y e o restante. Esse restante, 9 mais 16, 25, menos 25 zerou. Então, resultou na minha equação geral esta equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a zero. Se eu quiser, a partir desta equação, descobrir o centro e o raio, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o que eu tinha anteriormente. Eu vou pegar quem é aquele que acompanha o x? Menos 2xc. Quem é que acompanha os x de cá? Menos 6. Então, menos 2xc igual a menos 6. Multiplica por menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Encontrei o xc valendo 3. Voltando na fórmula, quem acompanha o y? Menos 2yc. No exercício, quem acompanha y? Menos 8. Então, vou passar para cá. Menos 2yc é igual a menos 8. Multiplica por menos 1, o 8 ele vai ser dividido pelo 2, vai dar 4. Então, nós descobrimos que o centro é 3 e 4. E o raio, como é que eu faço? Eu vou pegar a parte que sobrou, que é xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Então, para o exercício, o xc é 3, vou pegar ele ao quadrado. O yc é 4, que eu acabei de descobrir, ao quadrado. Menos r ao quadrado igual a quem? Ao termo que não, na minha equação, que não tem x e y. Não tem nada, então é zero. 9 mais 16, 25, passa para lá menos 25. Menos r ao quadrado igual a menos 25. Multiplicando por menos 1, r ao quadrado igual a 25, o raio então é 5. Daí eu descubro que o centro dessa circunferência é 3 e 4 e o raio é 5. Espero com esse vídeo ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas. Lembrando que estou à disposição, tá ok? Até mais, obrigada.